Big chega em God Valley e é simplesmente aterrador. A personificação do abismo encarnado frente a 3 lendas dessa era. Porém, a parte mais curiosa é que finalmente conseguimos elaborar, descobrir mais dos segredos que envolvem Barba Negra. Tudo porque Aerys, a sua mãe, pode ser algo muito maior e revelar inclusive a identidade do próprio Musamá. Quer saber tudo sobre uma das maiores revelações de God Valley? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo insano, hein? Esse capítulo tá brabo. Eu li umas 300 vezes pra fazer esse vídeo aqui porque tá muito bom. Tem muita coisa boa nesse vídeo, incluindo a identidade de Musamá. E sério, ó, vai explodir sua cabeça. Assiste esse vídeo até o final. Antes disso, quer conhecimento gratuito? Se liga nesse recadinho da Loura pra vocês. Galera, olha só. 2025, o Guia do Mochileiro Tech chega ainda mais completo. Pensando para quem deseja conquistar as melhores oportunidades de carreira em tecnologia no Brasil ou no exterior, do currículo à entrevista, o Guia da Alura reúne conteúdos práticos, tendências de mercado e ferramentas que transformam aprendizado em resultado concreto. São mais de 20 materiais gratuitos, sim, todos gratuitos, e organizados tudo em um só lugar, tudo desenvolvido em parceria com recrutadores de mercado e mentores do Talent Lab da Alura, que são especialistas em empregabilidade, que vão ajudar você a planejar e conectar com empresas, impulsionando sua carreira na tecnologia. Tudo inspirado no clássico O Guia do Mochileiro das Galáxias. E tem mais, durante todo esse mês de outubro, ao se matricular com o link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, você garante 2 meses gratuitos para continuar seus estudos na Alura e ir ainda mais longe na sua jornada tech. Aproveita, invista em você mesmo do jeito mais nerd possível, algo que você só encontra na Alura. Pronto, recado dado, vamos falar tudo agora sobre One Piece 1162. Então vamos lá meus amigos, nossa história de capa começa com Yamato, Momonosuke, Kinemon e Uchi aproveitando um passeio na capital das flores. A paz de Wano foi restituída. Nada acontece nessa capa, então vamos logo para o que interessa. Nossa história que começa com Rayleigh levando Shaq nos braços para escapar de God Valley. Shik impede outros piratas de atacarem Ray porque isto poderia prejudicar a Shaq, porque sim, os caras tiveram a brilhante ideia de tentar derrubar o Ray para pegar a Shaq porque eles queriam carregar ela no colo. Newgate ordenou que todos os piratas atacassem os tesouros e vemos piratas lutando por toda a ilha, mas não antes de vermos uma bela cena de Ray que iria dizer algo para Shaq, mas ela sorriu e o interrompeu, dizendo que ela já sabia o que seria dito. Oda diz que não gosta de romances, mas aqui ele fez um belo casal. Palavras de amor que não precisam ser ditas porque são sentidas, é sem dúvidas a mais pura conexão de alma que existe. Inclusive, é bem raro de se ver isso em um shonen. Temos um chamado então de volta ao flashback do Kuma, que é aquela cena que mostra a sua perspectiva no momento em que ele e Ivankov pegam as Akumas no mini depósito da ilha. O mais legal dessa cena é que Ivankov quase comeu a Uou no Mi, a fruta do peixe modelo dragão, e por muito pouco não se tornou e uma das criaturas mais poderosas do mundo, porque essa é uma das umas míticas mais fortes que já vimos. Infelizmente, já sabíamos o desfecho porque Big Mom invade o local e toma a fruta da sua mão. Agora tem uma cena passageira entre as lutas e tem uma figura que é extremamente parecida com o Marco, a Fênix, tá bom? O Marco, galera, aqui ele tem 7 anos de idade nessa época de God Valley, mas como One Piece nada é por acaso, eu não acho que o Oda desenharia esse design por nada. Pode ser um easter egg, claro, mas ainda espero que minha teoria se torne verdadeira, porque, vou dizer, é uma das minhas favoritas. A de que finalmente vamos ter a revelação de que existe apenas um usuário da fruta da Fênix que simplesmente renasce e perde a memória toda vez que morre. Seria realmente uma loucura que a primeira pessoa que comeu a fruta da Fênix fosse Marco e ele estivesse renascendo várias vezes desde a criação das frutas do diabo por longos 800 anos. Poético, não? Após isso, temos respostas que eu creio que todo mundo queria. Garp descobre os civis mortos e fica chocado, furioso, e liga para o Sengoku para perguntar se ele sabia disso o tempo todo. Isto mostra realmente, galera, que esses jogos são super secretos a níveis de somente se você perguntar o que o Garp perguntou aqui,
você pode desaparecer. O Garp não sabia o que estava acontecendo. O mundo de One Piece, lembrem, não é conectado como o mundo de hoje. Informações são difíceis de se obter, ainda mais quando se trata de uma nação não membro e com nobres ativamente suprimindo a comunicação. Então Garp viu o que aconteceu e ficou furioso. E aparentemente o Sengoku também não tinha ideia, apenas rumores vagos. Provavelmente foi isso que tornou o Garp ainda mais hostil à ideia de virar um almirante, muito mais do que ele já era antes. O Sengoku inclusive menciona que o Garp ele se tornou tão insubordinado desde God Valley que se ele não fosse o herói que ele é, ele já teria sido executado há muito tempo. Vemos então que Rox conseguiu resgatar Ares e Teach e ele fugiu carregando-os nas suas costas. Eles estavam sendo perseguidos por, olha só, Garlin, Cavaleiros de Deus e alguns demônios que estavam atrás deles. Esses demônios eram os membros do clã Dave, incluindo o pai e a avó do Rox que foram transformados. E uau, Dome Reverse me pegou completamente aqui. Eu esperava que isso talvez fosse usado no Xebec. Não esperava que fosse em todo o clã Dave. O pai do Xebec, ele tem uma constituição física bem próxima da do Kuma. Parece de fato um bucaneiro. Será que ser um Dave e um bucaneiro é o que torna tão especial o corpo do Barba Negra? Eu acredito que o clã Dave pode ter algo a mais, tá? Não é uma casca vazia como os outros D. Talvez eles possam conter muitas almas em seus corpos, além de ter 3 corações. Dave Rox se parece muito com Dave Locks, que é o nome mítico do armário de Davy Jones em inglês. E lembrem, o arco de Egghead estabeleceu que as armas são reais no mundo de One Piece. Inclusive Vegapunk nos diz o peso de uma alma, 21 gramas. Garlin falou de recursos em God Valley e podem ser os membros aí do clã Dave, por que não? Será que Imu precisa de almas para manter seu poder ou para realizar alguma transformação no mundo? É por isso que essas caçadas aos nativos acontecem a cada 3 anos. Não é para anexar novas ilhas. Será que é porque Imu precisa realmente de sangue, corpos e almas? Bom, Ares esperneia para Xebec soltar ela. Ela quer lutar, mas Rox diz que se eles pegarem eles vão sentir uma dor pior que o próprio inferno. Acho interessante quando lembramos que Teach nos tempos atuais recebe 2 vezes mais danos, mais dor por conta da fruta da escuridão que suga tudo, inclusive os danos. De repente a Ares consegue se livrar de Rox enquanto se lembra do pai e da mãe dele e diz que ela também agora é um membro orgulhoso do clã Dave. Todos ali foram tão gentis com ela, apesar do seu passado como pirata. Ares entende o destino do clã e ela não é fraca. E é por isso que o Rox se apaixonou por ela. O Rox fica até meio emotivo aí com essas falas, né? E por fim, Ares parte, mas não antes de dizer que os 3, Rox, Ares e Teach, deveriam se encontrar em Lulusia. E uau! Isso aqui é muito legal, galera, porque nossa, se conecta tantas coisas, né? Primeiro, a história de capa do Ace, que mostra sua caçada ao Barba Negra antes do confronto dos dois na Ilha Banaro, que é quando ele sai do navio do Barba Branca, tá? E nessa história de capa, o Ace, ele termina justamente em Lulusia. Pois é, mas a gente só foi saber que a ilha que o Ace visita na sua história de capa era Lulusia quando o Oda reintroduziu uma personagem dessa história de capa, que é a Molda. Ela aparece junto com o Sabo quando Lulusia é obliterada. Molda, ela é coadjuvante com o Ace nessa história, tá bom? Então é muito legal porque o Porto Sombrio onde Teach nasceu, segundo informações, pode ser em Lulusia. Ele deve ter nascido nessa ilha, né? E é legal que nessa história de capa do Ace, bom, tem o Ace imitando a silhueta de Nika e claro, tem um Doutor Barba Negra. Quem poderia imaginar que o Doutor Barba Negra era realmente um parente do Barba Negra? Não tava na minha ficha de bingo, tá? Agora vamos lá, a gente tem que falar um pouquinho aqui sobre a Ares, tá? Ela tá me soando estranha agora, dado o destaque que o Oda vem dando a ela enquanto deixou a mãe do Shanks de lado. Não é estranho que o Rox se apaixona por ela fora das telas e ela era uma pirata? Agora, se segura na cadeira aí porque isso aqui vai explodir sua cabeça. Porque a Ares pode ser algo a mais do que você imagina. A primeira coisa que me vem à mente é o nome de Ares no círculo mágico de Imu lá em Elbaf. Lembram? Ares de Star. É estranho que após esse círculo, uma personagem chamada Ares seja revelado como esposa do Xebec. Após isso, a família Dave, que conseguiu se esconder de Imu por longos 800 anos, é repentinamente descoberta por Garlin depois que o Xebec, olha só, envia a sua esposa para God Valley e ele chama de destino Garlin encontrá-los, e sabemos que o Garlin provavelmente foi enviado a God Valley em uma missão por Imu.
Aerys é mencionada aqui como uma pirata, que com orgulho e coragem diz que está feliz por ter a família Dave ao seu lado e sendo aceita por eles. Que até os pais de Xebec a aceitaram. E depois disso tem o evento de God Valley, onde olha só, todos os membros do clã Dave, exceto Aerys e Teach, são encontrados e transformados em demônios. Como Aerys não se transformou se ela estava com os outros Dave? Mais ainda, meus amigos, quem usou o Dome Reverse se Imu não apareceu até o final do capítulo? Nós sabemos que Imu aparece mais à frente porque Garp e Roger notam o enorme raio de Hakkain. Então quem transformou a família Dave? Eu tô desconfiado. Será que Aerys não é o próprio Imu-sama? A próxima cena ela é muito direta. Aerys jura que vai encontrar Xebec no reino de Lulúzia. De todas as ilhas, todos os países que existem nesse mundo, porque Lulúzia, uma ilha que está no paraíso e que, olha só que coincidência, é a mesma ilha que Imu aleatoriamente disparou Mother Flame. Em Simba, além da dos Sete Mares, a principal antagonista é a deusa do caos, Aerys, que realmente existe nas mitologias, tá? Aerys, deusa do caos. E em Simba, a trama envolve algo chamado o Livro da Paz. Aerys controla monstros gigantescos e feras míticas que, olha só, podem se transformar em quem quiser. Será que o Barba Negra é especial porque é filho de um Dave com Aerys de Tar, que seria o próprio Imu-sama? Isso é muito estranho. Quem usou o Dome Reverse, galera? Imu não tava na ilha. Estranho pra caramba isso daí, né? Claro, pode ser somente Agun que foi possuída momentaneamente ali e usou o Dome Reverse, mas só a Aerys e o Teach não foram transformados e esse nome aparece no círculo da Imu e eles vão pra ilha que Imu... Não sei. Tô desconfiado da Aerys, teve muito destaque aqui, tá? Após isso, temos Xebec dando um golpe devastador que pega a ilha inteira. É simplesmente algo que o Mihawk tiraria o chapéu. Eu tenho certeza, se o Mihawk visse esse golpe do Xebec, ele ia tirar o chapéu dele. Rox é um monstro total. Temos então alguns frames paralelos do jovem Teach e do jovem Shanks sendo salvos, que eu acho que são muito impactantes, mas mudamos para Lin Lin logo após ela roubar a fruta do peixe modelo dragão azul da Ivankov. Podemos ver o Kuma ajudando algumas pessoas com seus novos poderes da patinha. Lin Lin ficou muito feliz com a fruta e disse que vai dar para Katakuri. E olha só que temos um erro de fora do mangá que deve ser mencionado. Katakuri tem 48 anos. O cartão Vivrecard, que é um databook oficial com infos extras, afirma que Katakuri comeu a Mochi Mochi no Mi há 43 anos. Só que nesse capítulo, que se passa há 38 anos, Lin Lin queria dar a Katakuri a fruta do dragão, o que mostra que esses extras só devem ser levados em conta se não contradizerem o canon, e que sim, tem muitos erros porque não é feito pelo Oda, é feito por editores. Eis que de repente Kaido aparece atrás da Lin Lin e atingiu ela no rosto com seu Kanabu. Kaido então comeu a fruta imediatamente e se transformou em um dragão e voou pra longe. A cena do Kaido se preparando para atacar, galera, eu juro pra vocês que eu achei que ele ia bater na mão dela pra fruta voar longe, mas ele deu uma bem na cabeçona da mama, cara. Outra coisa, a dívida de uma vida inteira. A Big Mom diz, eu te dei aquela Akuma no Mi, você me deve a sua vida. A Big Mom, ela certamente tem uma memória muito interessante, viu? Eu devia saber que a Big Mom estava falando besteira quando disse que deu para o Kaido. E torna tudo mais engraçado quando você volta pro encontro dos dois. Big Mom é uma vilã bem convencida, provavelmente acha que poderia ter dado a ele de fato, já que não o matou por roubá-la. Ele ainda é um novato, tá? Enquanto ela já é considerada uma das piratas mais assustadoras que existem. E eu já gostava do Kaido, pelo menos tanto quanto se pode gostar de um vilão canalha. Mas esse flashback está fazendo muito por seu personagem. O sorriso que ele deu aqui pra Lin Lin depois de comer a fruta foi tão engraçado. Me quebrou completamente. Fora que o sorriso é um chamado para sua lendária silhueta de Kaido Capenga. Sim, olhem bem que vocês vão ver aí o Kaido Capenga finalmente aparecendo. Mudamos então para Rox novamente, onde vemos que ele acabou derrubando todos os seus parentes do clã Dave. Rox disse que se eles fossem matá-lo, é claro que ele teria que matar todos eles primeiro. Vemos também o Garlin gravemente ferido, tossindo sangue após a sua luta com Rox. Que cena absurda, meus amigos. O Rox é muito forte, cara. O Oda realmente criou um personagem que eu vou sentir falta até o final
da série. E ó, fico feliz que os Cavaleiros de Deus não sejam fracos, tá? Mas também não sejam de nível superior. E o Garlean passando vergonha aqui em God Valley é ótimo. O homem que se destacou em God Valley, o campeão, aparentemente significa apenas que ele cometeu o genocídio um pouco melhor do que os outros nobres, até que alguém o matou pelo menos umas 50 vezes. Depois temos Saturno passando informações que tudo saiu do controle, mas em meio à destruição, algo novo estava para nascer. Possivelmente ele diz aqui sobre novas ameaças sendo desencadeadas no futuro por conta desse incidente. Eram apenas rumores de que eles faziam esse tipo de caçada, mas agora vários indivíduos sobreviveram para ver isso acontecer de fato, com alguns deles ganhando destaque nos anos seguintes. Sengoku diz que o sujeito que relatou o ocorrido desapareceu da vida na marinha algum tempo depois. E ainda também tem a questão de todas as frutas do diabo disponíveis que estavam ali foram capturadas. Mas eis então que um raio negro explode na ilha, atraindo a atenção das três lendas, Rox, Roger e Garp. E Mu chegou ao Vale dos Deuses através do corpo de Saturno e no ápice de tudo, Saturno se transforma na sua forma Gyuk e Mu, usando aquele corpo sombrio que conhecemos, aparece logo acima de Saturno. Rox viu aquela criatura aterrorizante e estava pronto para lutar contra ela, mas Nilgate chegou e se juntou ao seu capitão. Rox, curioso, diz: Nilgate, você não ganha nada com isso, sabia? Você vai ajudar? Ao qual Barba Branca responde: não se preocupe, afinal eu estive bebendo na sua conta todo esse tempo. Cara, eu adoro Barba Branca. Essa é uma resposta muito genuína dele. Barba Branca só fica melhor à medida que vemos mais dele. E olha só, há muito mais do que essa simples resposta aqui do Barba Branca. Parece que ele é genuinamente grato a Rox. Não só porque o Rox pagava a conta, mas sabe por quê? Porque isso permitiu Barba Branca enviar dinheiro para sua cidade natal. Vemos isso no capítulo 909 com essa fala do Marco chorando. Galera, isso aqui é muito legal, né? E também porque o Barba Branca, ele queria uma família. O Rox, eu acho que foi o mais próximo que ele teve de um irmão. Em comparação com o resto da equipe dos Rox, inclusive com sua lealdade instável, é insano. E sim, o Loki está certo. Rox era um capitão que valia a pena seguir. Esse cara acabou de dar um segundo corte no Vale dos Deuses com uma espada. Ele é o Joy Boy dessa era, sem dúvida. Seguido por Roger, que virou o catalisador de uma nova era, mas que também teve um estalo grandioso aqui em God Valley para buscar a verdade do mundo. Bom, o dragão Kaido aparece voando no céu e também se juntou a Rox e Nilgate. Temos uma das melhores cenas do capítulo porque o Kaido estava muito feliz com o seu novo poder e queria testar isso. O Rox o incentiva, dizendo que nunca o viu tão animado. E que cena, meus amigos. Eu também adoro o Kaido nesse capítulo, ele roubando a fruta da Big Mom. Foi tão engraçado e eu realmente gostei de como ele queria se exibir aqui por Rox e por Barba Branca, mostrando o quanto ele os respeitava e admirava. O encontro de Kaido com Imu pode explicar também porque ele se tornou tão obcecado por Joy Boy e pela guerra final mais tarde na vida. Não era apenas uma lenda para ele, ele viu um pouco disso em primeira mão aqui. Barba Branca, porém, interrompe a animação para perguntar o que diabos era aquilo na frente deles. Um monstro surgia, saído de um pesadelo. Eu gosto como essa forma de Imu parece muito perversa. Parece similar à aparência de Nyarlathotep de HP Lovecraft. Cara, essa entidade é assustadora, tá? E ela se alimenta do medo. Será que Mu também se alimenta do medo? Esse é o propósito dos jogos de caça? Medo, sangue, almas. Bom, eu gosto dessa ideia, tá? E é legal que o Mu está se manifestando através do Saturno, porque isso mostra que não é só através da Gunko. Teoricamente, se manifestar através de qualquer ancião ou cavaleiro sagrado se torna uma possibilidade se eles tiverem a tal da marca do abismo, né? Mas no ápice de tudo, temos o Garp, preocupado, dizendo que tudo isso deve ser um sonho. O que está acontecendo nesta ilha? Roger sorrindo. Isto sim é uma aventura! E ainda tem tanta coisa que eu não faço ideia. Lembrou muito Luffy essa cena aqui do Roger pela primeira vez em todo esse flashback. Não tem como ser o Roger que matou o Rox, galera. Barba Branca não respeitaria o homem que matou o seu capitão, por quem está disposto a lutar até a morte. Agora, se o Rox tomar um Dome Reverse, aí sim, Barba Branca pode respeitar o Roger por tirar o Rox do seu sofrimento. Disseram que Roger e Garp mataram o Rox porque não podem atribuir a presença de Imu aqui. Isso adiciona muito mais camada ao motivo pelo qual o Garp não gosta de falar sobre o incidente de God Valley, porque tudo é uma farsa. E por fim, no ápice de tudo, o capítulo termina com Rox muito confiante, respondendo à pergunta de Nilgate, enquanto Imu os encara. E no último painel, Rox diz: ah, o que é aquilo? Se eu tivesse que pôr em palavras, eu diria o próprio mundo.
Isso aqui é insano, hein, galera? Chamar Imu de mundo, né? É um chamado muito grande para todas essas falas ao longo da série. Roger chamando o Ray para virar o mundo de cabeça para baixo, Teach querendo o mundo, Dragon dizendo que o mundo precisa de uma resposta e tantas outras cenas que eu sei que tá brotando na sua cabeça aí. Fora a ideia dos Gorosei com nomes de planetas orbitando Imu e não o Sol. Talvez Imu seja o eixo central de um mundo modificado há muito tempo que mantém ele dessa forma. Inclusive quando ele usa o Dome Reverse e os demônios brotam, ele fala que aquela deveria ser a forma verdadeira dos seres desse mundo. Interessante, não? É o próprio mundo. Imu é a personificação do mundo de One Piece. Um mundo desequilibrado, cheio de medo, controlado pela sombra. E Luffy quer um mundo onde todos possam viver livres. Lembre que o jogo do Dome Reverse tem peças pretas e peças brancas e o Luffy pode virar isso para o mundo que ele tanto deseja. Eu gosto que a presença do nome Ares e a possibilidade até de ser Imu-sama disfarçado de alguma forma, visitando o mundo através da sua marca do abismo, assim como faz com Gunko, é Oda afirmando que Imu pode ser na verdade o próprio caos do mundo, né? O verdadeiro ser de tudo, de todos os universos, do vazio, do abismo, de Deus, dos planetas e de todos os organismos que vêm dele. Imu é algo muito além de tudo que podemos imaginar, porque ele é o começo e tenta ser o fim. Sim, Imu é a luz que se apaga. Eu sou a beira do abismo. Eu sou o tudo e o nada. Quem conhece Gita de Raul Seixas? Será que o Oda pegou alguma coisa dessa música? É legal porque a música do Raul Seixas ela é inspirada em um texto do hinduísmo. E assim, o One Piece tem sua colcha de retalhos, com diversas religiões e tal. Só que se você tivesse que puxar uma que se destaca muito mais do que qualquer outra, é o hinduísmo, tá bom, galera? Com certeza é o que mais acaba saltando aos olhos. E tem o trecho de Gita, a música inteira do Raul basicamente é uma conversa de um ser humano quando ele encontra com essa divindade. Interessante, né? Eu sou o início, o fim e o meio. Eu gosto de sair. E mais um belíssimo capítulo, revelador pra caramba. E o próximo eu acho que vai ser o grande desfecho de tudo. Eu acho que, infelizmente, o Rox pode acabar tomando um Dome Reverse, tá? E aí ele vai acabar morrendo nas mãos do Roger e do Garp, realmente. Mas porque ele acabou perdendo o controle. Porém, eu quero ver muito esse confronto e eu acho que vai ter muita revelação, principalmente relacionado a Joy Boy. Senão o Oda não colocaria o Kaido presente nesse confronto aí. O Kaido vai descobrir mais algumas coisas, vai fazer mais uma conexão pra gente ver mais do próprio Kaido. Assim, é um capítulo surreal, é fenomenal, é muito bom mesmo. O que mais que você viu de interessante aí? Coloca aqui nos comentários. E você acha que a Ares pode ter conexão com o Imu-sama? É uma das identidades dele? Por que tá no Círculo Mágico? Por que Luluze? Qual a sua teoria? Coloca nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.